Hebreus capítulo 2, versículo 1. O perigo da negligência. Diz assim a palavra: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? A única verdade é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, você crê? E a palavra está dizendo que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, a palavra, a promessa de Deus, a palavra é fiel. No próprio livro de Hebreus diz, né? Aquele que fez a promessa é fiel. Ou seja, Deus que fez a promessa, a palavra que é dele, ele é fiel. A palavra, ela vai se cumprir. Diga glória a Deus. Então a palavra, ela não pode ser apenas ouvida. A palavra não pode ser apenas conhecida. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não pratica. Então não serve, não tem efeito. Quem está compreendendo, gente? Se eu não me engano, é em Tiago que fala, né? A prática da palavra. Ou seja, aquele que ouve a palavra, ele tem que colocar em prática. Está ali, ó, a prática do quê? Da palavra. E a palavra é o quê? As verdades ouvidas. Quem está entendendo, gente? A prática da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A única verdade que tem é a palavra de Deus. Ele diz ali: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí mais embaixo, já vai direto lá no versículo. Tornai-vos, pois, praticantes do quê? Da palavra. E não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, a palavra, que é o ensinamento de Deus, as verdades, e a palavra que é viva, é eficaz, a palavra de Deus que acontece, que funciona, não é uma historinha em quadrinhos, não é uma historinha, não. É o nosso guia de vida, é a palavra, é a nossa religião. Quem está compreendendo, gente? Qual a nossa doutrina? É a Bíblia. Qual a nossa religião? É a palavra, é o que está escrito, é a prática. Porque aquele que ouve e não pratica, ele está se enganando. Quem está compreendendo, gente? Não adianta dizer, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou judeu, eu sou muçulmano. Não adianta dizer que tem uma religião se não praticar a palavra. Se não praticar a palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Diga glória a Deus. Eu estou enganando a mim mesmo se eu não pratico. Volta lá. O que não pratica a palavra está enganando a vós mesmos. Está aí, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, tem que considerar, diga glória a Deus, tem que dar valor. Você ouviu, então dê valor à palavra e coloque em prática na sua vida. Considera atentamente na lei o quê? Perfeita. A lei de Deus é perfeita, a palavra. Lei da liberdade, olha só. Quando eu era adolescente, eu pensava assim, igreja de crente, talvez um dia eu vou para a igreja de crente. Talvez, quando eu tiver velhinho, primeiro eu vou curtir o mundo. Que na minha mente a igreja de crente era de fanáticos, de pessoas extremamente religiosas, mas eu não tinha noção nenhuma de Deus, né? Só de religiões. Aí, continua ali, a lei da liberdade. Ou seja, tem muita gente que vive no mundo e vive praticando as obras do mundo e ele pensa que aquilo é liberdade. Sim ou não? É ou não é? Tem muita gente aí que vive no mundo dos vícios, que vive na prática das obras que não agradam a Deus e pensa que isso é curtir a vida, que isso é ser livre. Pelo contrário, isso aí é ser escravo do mal. Quem está compreendendo, gente? Tem muita gente que vive aí fora pensando que é livre, mas não é, ao contrário, ela é escrava do diabo. Porque o diabo a usa para consumir vícios, para viver na prostituição, para viver uma vida desregrada, e a pessoa é vazia, a pessoa é infeliz, sim ou não? É frustrada, é depressiva, amargurada, e ela pensa que ela está livre. Não, ela está presa, ela está sendo escravizada pelo mal, é diferente. Livre é quando ela entrega a vida dela para quem? Para Jesus. Livre é quando ela crê na palavra de Deus e ela se converte a Deus. Aí ela é livre. Diga glória a Deus. Hoje nós somos livres. Que a lei de Deus é lei da liberdade. Quem está compreendendo, gente? Liberdade é livre. Hoje você é livre do mal, livre da religiosidade, livre das coisas do mundo. Hoje você tem uma vida livre. Continue aí, corta aí para a palavra. É a lei da liberdade. Ou seja, você é livre. Diga glória a Deus. E nela persevera. Ou seja, você tem que perseverar e continuar servindo a quem? A Deus. Praticando a palavra de Deus. Pratica, persevera na prática. Você vê, a maioria das pessoas que moram nas ruas, que vivem uma vida sofrida, uma vida de vícios, a maioria delas conhece a palavra. Quem sabia disso? A maioria. Daqui a pouco tem um trabalho social, e a gente vai lá na praça lá levar os alimentos. São centenas de moradores de rua. Toda vez a gente distribui ali mais de 300 alimentos, né? Marmitas, lanches. É muita gente. A maioria conhece a palavra de Deus. A maioria. Tem uns que cantam até louvor, toca o louvorzinho lá, eles cantam, conhecem tudo louvor, mas vivem uma vida sofrida. Por quê?
E não adianta conhecer a palavra. Não adianta conhecer. Tem que praticar. Quem está compreendendo, gente? Tem que dar valor à palavra. Tem que crer, tem que confiar, tem que considerar. Porque essa verdade, você tem que se apegar a ela. Diga glória a Deus. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, que é a palavra de Deus. Mas a maioria não dá atenção à palavra, não dá valor à palavra. Aí continuando lá ele diz, né? Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Diga glória a Deus. Quer dizer, operoso praticante, ou seja, é aquela pessoa que pratica sempre. Ela está praticando sempre. Por exemplo, quem é que sempre vem na igreja buscar a Deus? Você é um operoso praticante da palavra, porque a palavra diz que não é para deixar de congregar. Quem está compreendendo, gente? Mas tem gente que deixa de congregar facilmente. Tem gente que congrega de qualquer jeito, vem quando quer, quando dá vontade ela vem. Mas tem aquele que é operoso praticante, ou seja, ele está praticando sempre ali. Quem é fiel dizimista da obra? Ofertante, tudo isso aí faz parte da palavra. É a prática da palavra de quem? Tudo que você está fazendo, você está praticando o que Deus ensina na sua palavra. Então o que você fizer vai ser abençoado. Amém? Está dizendo aqui. Você vai ser bem-aventurado no que realizar. O que você fizer vai ter a bênção de quem? A bênção de Deus. É como a irmã deu testemunho ali. Para ela deu tudo certo. Ela comprou a passagem, não podia viajar, agora pode. A que foi cancelado, devolveu, ressarciu. Então, tudo dá certo para quem serve a Deus. Quem compreendeu, gente? Aí voltando em Hebreus 2, continuando aqui a mensagem, no versículo 2, ele diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande o quê? Salvação. Quer dizer, se quem não obedeceu, quem não praticou a palavra, recebeu o justo castigo, então nós também, se não obedecermos e não crermos, também seremos punidos. Quem está compreendendo, gente? A humanidade tem oportunidade de crer. Aí continuando diz, a qual, no caso da salvação, né, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários o quê? Milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quer dizer, como é que Deus confirma a palavra dele? Como é que essa palavra é confirmada? Que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela é verdadeira? Através dos milagres. Quem está compreendendo, gente? É como hoje uma vovó deu testemunho que ela trouxe o neto dela, o netinho dela, e ele estava com um nódulo no pescoço do tamanho de uma laranja, ela falou. Tamanho da laranja.
E ela veio, trouxe o menino aqui na igreja, aí pediu que eu orasse por ele, eu dei um abraço nele, profetizei a cura dele. E aí na mesma semana sumiu o nódulo, desapareceu. E os pais que estavam preocupados, né? Quem trouxe ele foi a avó, não foi os pais. Que os pais não acreditam e não têm buscado ainda Deus. Aí eles viram o milagre. Quem está compreendendo, gente? Que eles levaram no médico, o médico não resolveu. Aí ela trouxe na igreja e resolveu, Jesus curou. Tem como não se render a Cristo? Quem está compreendendo, gente? Uma pessoa dessa, no caso o casal, né, os pais, tem que se converter a Deus. Sim ou não? Tem que vir correndo para a igreja e aceitar Jesus, se converter, se batizar nas águas, porque viu o milagre. Mas tem muita gente que vê milagres, tem muita gente que até recebe, mas não se converte a Deus. Sim ou não? Tem muita gente que você já orou por ela, já levou uma água para ela, uma toalhinha ser uma bênção, um óleo ungido, já deu para ela, e ela recebeu a cura, o milagre, nem na igreja veio para agradecer. É ou não é? Sim ou não? Porque eles não se rendem a Deus, eles estão negligenciando a salvação de Deus. Quem está compreendendo, gente? Porque eles não estão preocupados, ou às vezes nem acreditam na salvação, na vida eterna. A maioria só quer as bênçãos de Deus, o material, mas não se apega a Deus, não entrega a vida a Deus, não se converte a Ele. Mas a palavra está dizendo, se nem, como diz aqui, se nem os anjos escaparam, e eles foram castigados, eles foram ali punidos, está aqui, nem os anjos, no caso o diabo, né? O diabo e a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos lá da glória, que hoje são os demônios. Quem está compreendendo, gente? O Satanás e os demônios, eles eram anjos de luz. Quem sabia disso? Eles eram anjos de Deus. Mas por desobedecerem a Deus, está ali, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Está vendo aí? Olha só. É a palavra. A palavra, ela se cumpre. Quem crê na palavra? Se apegue à palavra de quem? De Deus. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. Quem crê nisso? Você crê? Essa pandemia aí não é obra do acaso, não. Essa pandemia é profecia da palavra. Jesus disse que no fim dos tempos haveria epidemia, sim ou não? Pestes, epidemias. E ele disse, é só o princípio das dores. É só o princípio. Ou seja, isso é só um recado para as pessoas se apegarem a quem? A Deus. Se apegue a Deus. Se apegue às verdades ouvidas. Diga glória a Deus. Tem que se apegar. Não seja negligente, não.
Se apegue, porque a palavra, ela sempre vai se cumprir. Diga glória a Deus. Sempre. Se apegue. Lá nos Salmos, se eu não me engano é 91. Deus, ele diz, o que a mim se apegou por amor, eu livrarei. Amém? O que a mim se apegou, está ali, ó. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Diga glória a Deus. Tem que se apegar a Deus com amor, de todo o coração. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quer dizer, você sempre vai ter a salvação. Quem está compreendendo, gente? Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. O mundo pode estar desabando, mas Deus te guarda. Amém? Deus te protege, Deus te abençoa. Você sempre vai ser salvo. Quem está compreendendo, gente? Você que se apegou e você que se apega a Deus com amor, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger, vai te guardar da ira dele. Quem está compreendendo, gente? Que o mundo ainda não viu a ira de Deus, não. Vai ver ainda. O mundo ainda vai ver a ira de Deus. Só não vai ver a ira de Deus quem se apegar a Ele e servir a Ele. Diga glória a Deus. Aí Deus vai salvar. Para finalizar, né, lá em Malaquias, Deus, ele vai poupar o seu filho. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Diz assim, ó, poupa-lo-eis, como o homem poupa seu filho que o serve. Está aí, ó, Deus vai poupar, vai guardar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença está aí. E vai ser cada vez mais nítida a diferença quem serve. Quem serve a Deus, teve famílias aí inteiras, 10, 15, 20 pessoas, que pegaram corona. E a família inteira curada. Amém? Sim ou não? Teve família aí, a família toda curada. Mas teve muitas famílias aí que morreu todo mundo. Teve ou não teve? Teve família aí que não sobrou ninguém, morreu todo mundo da família. É de assustar, é ou não é? De assustar. Então, né? E sem contar todo o povo, né, que recebeu milagres, maravilhas. Quer dizer, quando você vê e quando você recebe milagres, é Deus confirmando a palavra dele. Amém? Ele está sempre confirmando a palavra, que a palavra é viva, eficaz e que nós temos que praticar sempre. Quem compreendeu, gente? Pratique, se apegue e não se desvie. Está escrito aqui, ó, não se desvie da palavra, do caminho. Não dá brecha não para o mal. Permaneça firme na presença de Deus.